Olá, quinta-feira, pós-rodada da Copa do Brasil. E aí, Diogo Bode? O que os gaúchos trazem de bom e de ruim dessa rodada de quarta-feira? Pois é, eu acho que tem um lado bom, né, e o lado ruim, né? Eu acho que a questão, falar um pouquinho da vitória do Grêmio, o Grêmio que fez 2-1 no Palmeiras depois de um primeiro tempo aí exemplar, né, sem dúvida uma das melhores atuações aí do Grêmio na temporada, em quesito aí de 45 minutos, vamos dizer assim. O Grêmio realmente soube como marcar o time do Palmeiras, teve o Ramiro como grande personagem aí, atuando numa função próximo do que o Juliano estava fazendo no meio de campo do Roger antes de sair. Realmente foi um Grêmio totalmente diferente. Eu acho que esse é o Grêmio do Renato, assim, a gente pôde ver uma amostra clara do que vai ser o Grêmio daqui para frente. A gente espera, né, que seja daqui para frente até o final da temporada. Um Grêmio muito intenso, com a posse da bola e botando o adversário dentro do campo dele, né? Isso que foi muito interessante. O Grêmio fez 2-0 no primeiro tempo, sobrando, podia ter feito 3 ou até mais. E no segundo tempo veio o gol de descontos aí do Zé Roberto, que deixa o confronto em aberto. Eu acho que essa partida vai ser definida mesmo em São Paulo. Lembrando que esse gol fora, em caso de vitória por 1-0, o Palmeiras está classificado. Então é um resultado que se tornou perigoso, né? É a pior das vitórias, vamos dizer assim, porque o Grêmio conseguiu vencer, mas tomou o gol dentro do seu caso. É isso aí, o Grêmio que jogou de forma bastante para frente, na verdade, né? Um ataque bastante ativo. E tu vê, né, com a entrada de um volante a mais, com a saída do Henrique Almeida, a entrada do Ramiro, que posicionou o Grêmio, povoou o meio de campo tricolor ali com o Jailson, o Wallace e o Ramiro, mais o Douglas na articulação e o Pedro Rocha auxiliando o Luan no ataque. Então foi o Grêmio que teve muita gente no meio campo, mas essa combinação fez com que o Grêmio tivesse a posse da bola e não abdicasse do ataque, né? Foi aí que nasceram os gols do Grêmio, teve um que foi de bola parada, mas o primeiro gol foi nessa triangulação, no troca de passes. O Douglas achou o Ramiro, aquele belo gol lá, pegando de primeira, sem chance para o goleiro Jailson. Então é um Grêmio diferente do que vinha atuando. O Renato abriu mão da questão do centroavante fixador ali, que era o Henrique Almeida, que ele vinha apostando, botou o Luan no lugar o Luan tem que jogar, que é próximo do gol, e o Grêmio fez a diferença jogando na sua casa. E o bacana é que o Grêmio não jogou contra qualquer time, né? Jogou contra o atual campeão da Copa do Brasil e líder do Campeonato Brasileiro, vem sobrando no Campeonato Brasileiro. E veio todo mundo, né? O Palmeiras tinha poucos reservas aí em campo. O Gabriel Jesus, que é um dos melhores atacantes hoje da América Latina, vamos dizer assim, atuando no futebol, né? O Kahneman soube marcar muito bem o Gabriel Jesus, teve pouco espaço, teve a questão do pênalti, foi cometido pelo Marcelo Groi, mas foi penalidade mesmo, mas foi um erro individual mesmo ali, que a bola acabou sobrando para ele, mas demais o Kahneman estava de olho no centroavante do Palmeiras e não deixou o menino jogar, né? Então realmente o Grêmio soube construir a sua vitória no ataque, mas não se resguardou na defesa, né? Isso que acabou acontecendo, que o Palmeiras não conseguiu articular. O Dudu estava bem marcado, o próprio Gabriel Jesus estava bem marcado, o Moisés, um jogador também de articulação do Palmeiras, que não conseguiu jogar. Então o Grêmio soube neutralizar as principais jogadas do time paulista para conquistar essa vitória importantíssima aí, para quem sabe buscar uma classificação para as semifinais. E durante os 90 minutos de jogo, houve assim uma certa contestação ou dúvida, para não virar ainda contestação, em relação ao árbitro, Diogo Bode. Pois é. Ele é um novato aí em jogos desse tipo, desse tamanho. Isso aí é uma coisa que a CBF também, agora se nós pegar a escala da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é uma rodada importantíssima, aí tem juiz que apitou um jogo de Série A na história. Então é um mecanismo novo que a CBF fez de sorteio ali, que coloca juízes diferentes no mesmo bolo para tirar um. Então pode pegar um árbitro muito inexperiente ainda. E ontem era jogo de gente grande, né? Os equívocos do árbitro fica claro, o mais claro é naquele negócio da barreira, na formação da barreira, naquele lance livre que o Grêmio teve. A barreira do Palmeiras, se estava a 5 metros, era muito, né? Então, esse tipo de coisa que é fundamento, né? Saber a distância da barreira é fundamento, que nem o jogador errar passe. Sim. É fundamento, né? Então, esse tipo de coisa vai acabar. O mais estranho é que foi num ponto referencial do campo, né? A bola ficou na marca do pênalti. Tu tem medidas, né? Então, tem medidas na área do próprio pênalti. Então, realmente, esse tipo de erro, assim, coloca em xeque essa tendência que a CBF vem plantando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Então, a gente espera que realmente, na hora que afunilar mesmo, os gigantes estejam lá mesmo, o pessoal da FIFA se credencie para estar apitando essas partidas. É isso aí. Vamos dar uma olhada nos gols, então, de Grêmio 2, Palmeiras 1 pela Copa do Brasil, jogo que faz com que
O segundo jogo, lá no dia 19 de outubro, 20 isso aí. O Palmeiras possa vencer por 1-0, leva vantagem e aí classifica. E se não for assim, o Grêmio tem a vantagem do pode empate. levantar. 1-0 chega pro Grêmio. 0-0 chega pro Grêmio, um 2-2, um 1-1, tanto faz. É isso aí. E derrota, marcando acima de 2 gols, tipo 3-2, também qualifica o time gremista. Beleza, uma olhada nos gols agora. E no lado colorado, um resultado que aí foi semelhante ao esse do Palmeiras, é ótimo, semelhante a este do Palmeiras, né? Porque perdeu por 2-1, mas foi lá em Santos. Pois é, o Inter aí que o Roth optou por um grupo, teoricamente, jogadores reservas, né? O Inter acabou perdendo de 2-1 para o Santos aí, fez um primeiro tempo muito bom, de forte marcação, conseguindo se impor, tinha posse da bola, levou pouco perigo pro gol do Danilo Fernandes, mas no segundo tempo aí, em erros de marcação, principalmente pelos lados, né? Os 2 gols do Santos foram pelas laterais, o primeiro pelo lado esquerdo, o segundo pelo lado direito, né? O Inter acabou sofrendo 2 gols em 10 minutos. Isso abalou realmente a confiança da equipe, mas tem umas boas notícias, assim. O cara falar de boas notícias perdendo 6 seguidas é complicado, né? Não é fácil. Essa sequência de 6 derrotas seguidas junto com 1999, a pior sequência do Inter aí nos últimos anos, né? Então, envolvendo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então o Inter perdeu a 6ª seguida aí, mas teve algumas coisas de repente que dá para trazer lá de Santos, né? O retorno do Vitinho, que voltou muito bem, é responsável pelo passe e o golaço do Serras aí de calcanhar, de letra, vamos dizer assim,
que botou o Inter vivo aí na Copa do Brasil, ainda apesar de priorizar o Campeonato Brasileiro. Né, essa derrota 2-1, mesmo esquema do Palmeiras, se vencer por 1-0 no Beira-Rio, o Inter está dentro. Quem sabe, por um período longo aí sem a competição, o Inter possa ter ganhado um pouco de fôlego no Campeonato Brasileiro e possa ver a Copa do Brasil com outros olhos, né, por que não? Então, realmente, o Inter tem essa derrota, mas tem algumas coisas aí que podem ser produtivas, já visando a partida do sábado contra o Figueirense, que é clima de Copa do Mundo. É isso aí, quem sabe já quando tiver o outro jogo, o jogo de retorno, e aí vai ser aqui no Beira-Rio, talvez faça a diferença que o Internacional esteja já respirando no Campeonato Brasileiro. Porque hoje tá moribundo, né? Tá naquela... não, o Inter tá na UTI ali, aquele negócio ali, desliga ou não desliga o aparelho, né? Tipo... Quase eutanásia, né? Bom, vamos dar uma olhada nos gols. 2-1 para o Santos, jogo que aconteceu lá na Vila Belmiro. O outro gaúcho que está na Copa do Brasil, Juventude, acabou perdendo, mas também uma derrota que não foi tão acachapante. Vamos dizer assim, a derrota do Juventude é a pior, né, derrota entre essas aí. Né, entre a do Inter, por exemplo, né, o Juventude acabou sofrendo por 1-0, gol do Lucas Prato, lá no Mineirão, o Atlético Mineiro pressionou, o Juventude teve chance, inclusive, de empatar o jogo, né, acabou não conseguindo, mas realmente traz uma vantagem, mas traz uma desvantagem, mas que pode ficar complicado em caso de gol do Atlético Mineiro, né, porque daí o Juventude se obriga a fazer 3 gols na volta. Então o Juventude perdeu por 1-0, segue vivo assim como o Grêmio Internacional na Copa do Brasil, mas é uma questão de esperar o que vai ser essa partida de volta. Lembrando que o Juventude classificou, mas fez o dever fora de casa, né, contra o São Paulo. 1-0 para o Ju aqui, leva aos pênaltis e aí é aquele... É sorteio, né? É sorteio. 2-1 para o Juventude do Atlético Mineiro. Qualquer gol que o Atlético Mineiro fizer, o Juventude se obriga a fazer 2 de diferença. Muito bem. Bom, isso foi o que aconteceu na noite da quarta-feira, a primeira dessa fase da Copa do Brasil. Aliás, uma noite muito estranha, né, Diogo? Nós tivemos outros campeonatos aí, Chapecoense... a Sul-Americana rodando também aí, né? O Palestino eliminou o Flamengo dentro do Rio de Janeiro. Teve a Chapecoense classificando, derrubando o Independiente nos pênaltis. Curitiba passando também. O Santa Cruz perdeu no saldo, no gol qualificado. Então, realmente, foi uma quarta-feira aí de boas emoções assim, para o torcedor de vários estados aí nessa Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. É isso aí. E nós voltamos na sexta-feira. Tem uma informaçãozinha de Alaf, só para o torcedor ficar ligado aí. Alaf tinha uma questão envolvendo o calendário para a partida do Atlântico, que seria realizado na sexta-feira amanhã.
essa partida não vai acontecer mais. Ela foi transferida para segunda-feira, às 20h15, lá no ginásio de Cruzeiro do Sul, no ginásio do Centro. Então, portanto, Alaf e Atlântico, primeira rodada aí do retorno da segunda fase da Série Ouro, será em Cruzeiro do Sul, 20h15, na segunda-feira. E já deixa eu dar um outro recado também para você que não conseguiu ou acabou perdendo o prazo de inscrição da questão da patinação em crianças de 6 a 10 anos. Isso. Não foram preenchidas as 40 vagas do Centro de Treinamento Marcel Schirmer. Então vai ser feita uma nova seleção para preencher, ainda existem algumas vagas. Você pode se inscrever até o dia 6 na sua escola ou então na Secretaria de Educação. Exatamente. E lembrando que as crianças que participaram dessa audição não poderão se inscrever de novo. Quem entrou, quem não entrou. Em compensação, quem se inscreveu e não compareceu tem a nova chance. É isso aí. Então, dados os recados, nós voltamos na sexta-feira, depois do Redação Informativo, trazendo a rodada do fim de semana. Aliás, a rodada do sábado, porque domingo a disputa é outra. Disputa nos numerozinhos, né? É fumaceira, né? Aperta e confirma. Até amanhã. Abraço.